Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos falar aqui da derrota do Santos pro Palmeiras de 2-1. Eita, que dia difícil foi, hein? O jogo, né, o primeiro tempo acho que foi muito interessante. O Santos acho que teve algumas posturas legais e tudo mais, conseguiu se impor, teve boas oportunidades. Mas no segundo tempo o time morreu fisicamente. E também após as substituições o nosso futebol caiu muito, 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 muito. E eu acho que é assim, acho que só dá certezas pra gente que realmente o elenco precisa repor algumas carências rapidamente. Nosso treinador também ainda estou em dúvida em relação a ele. São 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. Mas nos 3 jogos o Santos não teve 90 minutos de jogo do jogo se impondo. Teve picos que se impôs e teve picos que sofreu. Novamente tomamos um gol na bola aérea. Isso aí eu remeti um pouquinho no jogo referente no jogo contra a Ponte Preta, que eu expus lá referente ao Gil, que eu acho que nesse momento seria uma peça muito útil, tá no elenco. Provavelmente o Santos vai pagar o salário dele de janeiro, então não sei por que não pôr o cara para jogar. Além de ser uma liderança, um cara com experiência. E no ataque realmente a gente falta muito ainda, né? Falta um centroavante decisivo. Nas laterais não estou confortável com os laterais. Meio de campo também não é um meio de campo confiável. Se a gente achava o nosso meio de campo da Série B complicado, eu acho que esse é pior que aquele meio de campo da Série B. O Juliano, em boa forma, fazia diferença, conseguia dar uma movimentação diferente no jogo. O Otero, pela ponta direita, conseguia criar algumas jogadas e a gente ainda tinha uma arma mortal dele que era a bola parada, tanto como os escanteios e as batidas de faltas de longe. Hoje nós somos muito reféns do Guilherme e do Soteldo. Se eles jogarem bem, o Santos vai bem. Se eles não jogarem bem, o Santos vai sofrer muito nos jogos. E isso, senhores, sinto dizer, mas tenho até saudades do Carille, porque o futebol não era vistoso. Eu sei, já passamos raiva de alguns jogos da Série B, mas eu não tenho uma memória tão curta. No primeiro semestre dos clássicos, o Santos tinha uma outra postura. O ano passado do Paulistão, em relação aos clássicos, foi o melhor ano do Santos dos últimos. A gente não passou vergonha, pelo contrário. Só perdeu o segundo jogo da final. E tinha tudo para ser campeão. E a gente, infelizmente, alguns jogadores que ainda estão no elenco vacilaram e entregaram aquele título para o Palmeiras. Era só ter um pouquinho de cabeça fria e tudo mais. E é isso. Algumas coisas de posicionamento. Solteiro não, cara, para ficar na segunda bola, na entrada da área, Deus me livre. Né? Um atacante que tem medo de levar bolada não pode ficar lá. Ele tem que ficar no meio, entre a defesa e o meio de campo, puxar contra-ataque. Esse é o lugar que ele está. A gente sabe disso. Não vai ser a primeira, não vai ser a segunda nem a terceira vez que a gente vai tomar um gol bobo por causa disso. Que um Soteldo está marcando a entrada da área. Ele não é o cara que tem que estar ali, tem que estar um dos volantes. Tem que estar um cara de posição física, um cara que não tenha medo de dividir. Um cara que não tenha medo de colocar essa bola, o pé nessa bola de primeira. Mas vamos ver se a gente vai aprendendo com os erros. Mas eu estou muito pessimista em referente ao trabalho, porque aqueles picos que acho que a gente teve no primeiro jogo foi porque o Mirassol foi um time que foi para frente, não jogou fechadinho. E isso deu possibilidades para o Santos também atacar. Você vai ver o Mirassol deslanchou, teve aquela derrota pra gente e depois engatou uma série de vitórias aí, com futebol vistoso. E como disse também, na primeira análise do jogo, eles têm jogadores interessantes, tem alguns jogadores veteranos, mas interessantes. Eu sei, que nem o Reinaldo, lateral esquerdo, vai falar que ele é pior que o Escobar, pior que o Souza? Acho que não.
O Reinaldo tem os picos dele, mas se você colocar numa média, ele foi muito bem no São Paulo, teve uma média razoável no Grêmio. Não estou falando que o Santos tinha que contratar um Reinaldo, tá, pessoal? Só estou falando que em relação aos nossos laterais, esses times têm jogadores melhores. O Santos não consegue no mercado buscar alternativas que deem certo. Isso me deixa um pouco preocupado. Penso que se o Santos se esforçasse um pouquinho mais, poderia procurar alternativas interessantes ou dar oportunidade para alguns jogadores desconhecidos. Mas para isso você tem que ter uma infraestrutura muito grande por trás. Acho que coisa que o Santos hoje não tem. O Santos é um time, olha, muito fechado, muito fechado. A gente não consegue enxergar o mundo e as suas possibilidades. E no passado nós tínhamos isso, a gente conseguia enxergar as possibilidades e hoje a gente não enxerga. Aquele gol no final realmente foi uma ducha de água fria. Se eu já estava ficando com raiva no 1-1, que eu não estava acreditando no que estava acontecendo, como o Santos realmente perdeu a dinâmica do jogo no segundo tempo e só deu Palmeiras, principalmente ali no finalzinho. E a situação, não é só o pé mole do Soteldo, como foi também o escanteio pro Palmeiras e tudo mais. O Santos realmente carece de jogadores com força mental. Aqueles caras que chegam no final do jogo, não posso errar e não vai errar. E pelo contrário, nossos jogadores parece que vai chegando no final do jogo, a perna vai cansando mais rápido, o medo de errar vai pesando, uns vão se escondendo, outros vão. Uns tentam chamar a responsabilidade, mas já não tem físico, não tem condição. E vamos ver. Vamos aí aguardar o próximo jogo. É contra o Lanterna. Espero que dê para se recuperar e fazer 3 pontos. Assim nós esperamos. Tá bom, pessoal? Fica com Deus. Tchau, tchau.